vídeo: animação, analog horror, filmes, variedades. Ótima escolha! Zut, agora é com você. Garfield, Manda-Chuva, Félix e Hello Kitty. Os humanos muitas vezes criam personagens inspirados em gatos, e isso não deveria ser uma surpresa pra ninguém. Afinal, amamos muito esses bichinhos, um amor que perdura por muito tempo, sempre encontrando formas de eternizá-los através de pinturas, esculturas, retratos e, em alguns casos, transformando eles nesses personagens originais que marcam a cultura pop. Tem um nome que eu deixei de citar propositalmente: Fritz. Com esse, o buraco é bem mais embaixo. Você já deve ter visto ele por aí. É bem comum as pessoas fazerem edits com algumas cenas do filme fora de contexto. E lá estão eles que protegem os chefes, eles que te deixam para baixo e que se dane a burguesia capitalista. Algumas pessoas até se deixam levar e ficam falando que o Fritz é inteligente, que ele tá certo e que é um tipo de modelo a ser seguido. E isso tá muito errado mesmo. E se vamos falar desse gato podre, tóxico e bizarro, guiado apenas pelo desejo e pela vaidade, eu vou deixar uma coisa muito clara: esse vídeo possui conteúdo forte. O Fritz é um ser horrível, que com o passar dos anos comete crimes nojentos e abomináveis como estupro e muito mais. Para explicar isso tudo, eu vou abordar dois sujeitos completamente diferentes. Dois homens que tiveram uma briga. Mas por quê? Você se pergunta. Bom, isso porque existem dois gatos Fritz, que embora sejam muito parecidos e tecnicamente sejam o mesmo personagem, são separados entre a ideologia desses dois homens. Um deles é o criador do Fritz, Robert Crumb, um quadrinista super famoso na cena underground, e o segundo é Ralph Bakshi, um também igualmente famoso diretor de cinema, notório pelos seus filmes animados, entre eles a adaptação de Fritz para os cinemas. O primeiro filme animado a receber a classificação indicativa X nos Estados Unidos, em 1972, que na época significava que continha conteúdo impróprio para menores. E quando eu falo que existem dois Fritz, é sobre a abordagem do Bakshi ser muito diferente da do Crumb, mesmo que os dois Fritz sejam podres e escrotos. A forma com que o filme retrata a história é muito diferente e bem melhor que os quadrinhos. Bora lá. This is the third thing I'm the most well known for. Because this was made into a major full-length animated cartoon, which was an embarrassment to me for the rest of my life. Robert Crumb, o criador do Fritz, nasceu na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, em 1943, filho de um militar e, de certa forma, bem de vida. Esse artista gráfico e ilustrador ficaria conhecido como um dos maiores da cena de quadrinhos undergrounds da época. Ele começou a desenhar juntamente dos seus irmãos, criando tirinhas para se entreterem, já que os três tinham um certo grau de sociofobia. Alguns desses quadrinhos caseiros apresentavam o gato Fred, baseado no próprio pet deles, e mostrava suas desventuras junto de outros gatos do bairro, vivendo maluquices, lutando por território, comida, coisas que nenhum humano tinha ideia de que acontecia com seus pets. Ele e seu irmão Charles fizeram alguns quadrinhos juntos, inclusive Animal Town, onde o Fritz aparece pela primeira vez como um gato antropomórfico, mas essas histórias eram bobinhas e variavam muito. Com o tempo, o irmão do Robert ficou desinteressado em fazer esses quadrinhos. O Robert então começou a desenhar sozinho, fazendo histórias solo do Fritz, e essas ele criava por puro hobby. O Fritz mudava direto, uma hora era um aspirante a mágico, depois um cantor famoso que tinha uma fama maluca atrás dele, e assim foi indo. Quando Robert saiu de casa em 1962, ele largou essa história de quadrinhos, abandonou os sonhos porque percebeu que não daria certo, conseguiu um emprego e se formou na faculdade com o tempo. Mas na metade dos anos 60, tinha uma nova geração surgindo, e como ele ainda fazia quadrinhos para se distrair, decidiu tentar a sorte e enviar uma tirinha para a revista Help, editada pelo criador de Mad. Nessa revista, o Fritz apareceu pela primeira vez em uma publicação oficial. A tirinha é básica e mostra Fritz retirando as roupas de uma gata e falando que é difícil de remover as pulgas dela. O humor é que ele tá se aproveitando da inocência da pobre coitada apenas pra apalpar ela. Achou pesado? Que nada, aqui até que tá leve, vai ficar bem pior. O Fritz depois recebeu uma serialização no ano de 1968 pela revista Cavalier, chamada de Fritz Bugs Out. É daqui que vem 90% da história do filme, então presta atenção, porque a gente vai comparar as duas versões depois. O Fritz ganha uma nova personalidade
Ele é um estudante, aspirante a poeta, filósofo e escritor. Ele sente muita falta da sua namorada com quem terminou, e seus amigos tentam tirar ele dessa. Levam ele para uma festa, e lá o Fritz conhece uma gata que tinha muito interesse nele, e que ele não perde tempo em levar pra cama e se aproveitar e depois meter o pé. Ele fica cada vez mais incomodado com a sua realidade e tem uma crise, decidindo abandonar tudo pra trás e viver a vida. Ele queima seus estudos, mas a pilha de papéis dá início a um incêndio muito grande que destrói todo o prédio, e o Fritz se torna um procurado pela polícia. Agora ele tá fugindo da polícia, o que leva ele até um bar de corvos, que aqui são usados para representar pessoas negras. Vale lembrar que estamos falando de uma época em que a segregação social existia nos Estados Unidos, ou seja, existiam lugares separados só para brancos e só para negros. No bar, o Fritz conhece Duke, e essa é uma cena que você precisa gravar na sua mente. Bom, só não perde a cabeça, gato. Tipo, não perde tua vibe. Pra você é fácil falar, é um corvo. Queria eu ser um corvo. Porque aqui no quadrinho, o Fritz fala umas asneiras racistas, mas logo se defende, falando um monte de idiotice sobre como ele estudou as questões raciais e os problemas dos corvos e que admira muito eles e se sente culpado por ser um gato, blá blá blá. E o Duke acha isso incrível e aceita ele como amigo. Eles roubam um carro, o Fritz bate igual um idiota, eles vão pra uma festa só de corvos, ele fuma maconha, transa com uma mulher corvo, tem um surto e começa a falar que já sabe o que tem que fazer. Ele tem que avisar todo mundo sobre a rebelião. Ele tá muito chapado e incita a população local a se revoltar, dizendo que os manda-chuvas precisam cair. A polícia chega, é confusão pra todo lado, tiro pra todo lado, e ele foge de novo igual um bunda mole. O Fritz ganharia mais algumas tiras e outra história bem maior. O tempo ia passando e seu criador ficava cada vez mais corajoso. Na verdade, insano e nojento, né? Adicionando coisas bizarras que já sequer arrancavam uma risadinha de você. Era só história sobre um gato escroto e doentio. Em uma dessas histórias, ele tá agora casado. Tem um filho pro qual ele caga. Ele só quer sexo e drogas. Leva uma vida miserável, não trabalha e só se dopa. Trai a esposa e se vê insatisfeito outra vez. Ele eventualmente encontra um antigo amigo seu, o Fuzz, que agora faz parte de uma rebelião, um grupo de terroristas, ao qual o Fritz se junta, afinal tá sem propósito. Nesse momento, um aviso sobre alerta de gatilho, porque o Fuzz se zanga com sua mulher e a espanca. E o Fritz, ele se anima até demais com isso, bate muito nela e a estupra. O que faz com que os outros cometam o mesmo crime com ela. O resto do quadrinho é só muita baboseira, asneira, idiotice e coisas sem sentido. Ralph Bakshi é muito, mas muito diferente do Crumb. Ele nasceu na Palestina em 1938, mas se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Viveu no Brooklyn, foi para uma escola só de negros, sendo o único branco lá. Ele se especializou em arte, conseguiu um trampo como animador e eventualmente se interessou pelo Fritz ao se deparar com um quadrinho, Fritz Bugs Out, isso em 1969. A ideia dele era fazer um filme justamente muito diferente dos da Disney que dominavam a época. Ele apresentou a ideia para o seu chefe, Steven Krantz, que aprovou e marcou um encontro entre ele e o Robert Crumb. O encontro até que foi bem, eles trocaram desenhos, o Crumb até emprestou um caderno com algumas artes dele para referência, mas ele eventualmente decidiu não assinar contrato nenhum. A sorte é que sua esposa tinha algum tipo de persuasão e um certo poder sobre o Fritz, e assinou de qualquer jeito. Em qualquer outra ocasião, eu acharia ela bem FDP, mas que se dane, porque a mulher fez uma boa, já que o filme do Bakshi seria muito melhor que os quadrinhos. O Crumb então teve zero envolvimento com o filme, que adaptou o Fritz Bugs Out, mas adicionando detalhes incríveis, uma escrita muito boa e gerando um grande impacto, que é sobre o que vamos falar exatamente agora. Fritz the Cat, o filme. A estrutura geral do filme é daquele primeiro quadrinho que eu resumi pra vocês, mas todas as mudanças mostram uma superioridade e um toque com a realidade que o Crumb não possuía. Até porque o cara era antissocial e não tinha noção do mundo real. Bakshi gravou diálogos com pessoas reais para adicionar e tornar tudo bem fluido. A primeira cena, por exemplo, são alguns construtores conversando sobre a juventude da época. E isso tudo é de verdade. Ele só deu 50 para 2 caras, uma garrafa de cachaça e falou para conversarem sobre coisas que os incomodavam. A próxima cena adapta uma tirinha onde o Fritz e seus amigos tentam impressionar garotas no parque com seus violões. Mas o local já estava cheio de hippies e eles não conseguem nada. As meninas se interessam por um corvo, e aqui vemos novamente a diferença entre o Bakshi e o Crumb, e como o Bakshi era bem mais inteligente. Na versão da tira, o Fritz só chega no cara e fala que tem alguém ali perto vendendo drogas, e ele sai correndo de lá. No filme, o corvo é todo afeminado e rejeita elas, saindo fora ele mesmo.
Depois, o Fritz as leva para um apartamento cheio de amigos, rola uma orgiazinha, mas muita gente se junta, a polícia chega, o Fritz atira com uma arma na privada, estourando tudo e se tornando um fugitivo. O que leva até aquela mesma cena dos quadrinhos em que ele vai parar no bar de Corvus e conhece o Duke. Só que aqui, a gente tem vários personagens extras e o diálogo deles veio de um bar real, sendo conversas naturais gravadas pelo Ralph Bakshi, o diretor do filme, em um bar do Harlem. E lembra que eu falei pra gravar na sua mente como era essa cena nos quadrinhos? Isso porque aqui, o Duke não acha nada do que o Fritz diz incrível. Na verdade, ele debocha dele, acha ele idiota, todos debocham e riem dele. Até quando ele tenta ser legalzão e falar uma gíria pra parecer malandro, e em nenhum momento ele é bem-vindo ali. Na versão do filme, a cena da rebelião tem um peso bem maior também. Os policiais se descontrolam, a população também, e um tiro perdido atinge o Duke, que tentava de toda forma tirar o Fritz dali e salvar a vida dele. E o Fritz, bom, ele não mostra nenhum sentimento, ele só parece assustado mesmo e corre como um grande covarde. Bakshi entendia a sociedade, os problemas reais, as pessoas de carne e osso. Ele viu o Fritz como um moleque metido a grandioso, que julgava todos e queria fazer um pacto no mundo, mas que era incapaz de enxergar as suas próprias falhas. Ele não tinha jeito porque ele não tinha noção de nada, causava estragos, usava os outros e sempre se ferrava por conta da sua própria estupidez. O filme, na sua reta final, também tira inspiração dos quadrinhos sobre aquele momento em que o Fritz se une a uma rebelião de terroristas, só que aqui eles são um grupo abertamente nazista. A diferença é que o Fritz do filme tá totalmente desconfortável, ele tá incomodado, ele se zanga muito quando espancam a pobre mulher, ele defende ela, ele briga com eles, e não ocorre violência sexual alguma. Diferente dos quadrinhos, em que ele acha aquilo incrível e abusa da coitada. O Fritz ia até morrer no fim do filme, como consequência da sua própria personalidade e decisões, mas impediram que o Bakshi fizesse isso. E você sabe o que o Robert Crumb achou do filme? Ele odiou. And I have to say, I had nothing to do with the cartoon. I didn't want them to do it. I thought they were schlockmeisters and they just rolled right over me. O Crumb disse que o Bakshi era reprimido sexualmente, que a abordagem política estava errada, que o Fritz estava fora de tom e que as questões sexuais eram muito compulsivas. Eu acho isso tudo muito hilário, porque o Fritz do Crumb é um psicopata nojento, doentio, predador e sem nenhuma consistência ou profundidade. O Fritz do Bakshi é um jovem que se acha demais, quer fazer o certo, mas tropeça nos próprios pés por não saber o seu limite. É impulsivo e isso leva a fazer idiotices no desespero. Ou seja, é por isso que existem dois Fritz, que passam por uma história muito semelhante, mas com uma visão e abordagem diferente. Isso gerou uma grande treta entre os dois, e o Crumb respondeu com um novo quadrinho, em que o Fritz era agora uma estrela de Hollywood e tinham babacas o tempo todo querendo empurrar filmes idiotas pra ele fazer. No fim dessa tirinha, o Fritz é um escroto doente uma outra vez com uma antiga ficante dele, sendo novamente misógino e psicótico e sendo morto por ela ao virar as costas. So I had this character killed in a later story I did. I had a female ostrich stab him in the head with an ice pick. Eu vi um comentário uma vez, em um outro vídeo, que define essa situação muito bem. O Crumb escreveu uma história sobre um cara na rua. O Bakshi era o cara que tava na rua. É por isso que o Fritz do filme faz 1001 cagadas, mas você sabe que ele tem boas intenções, enquanto o das tirinhas e quadrinhos é só ruim, ele é puramente ruim e vai piorando mais e mais conforme o tempo vai passando. O Crumb foi acusado durante anos e anos da sua vida como sendo doentio e um predador sexual, até porque tem um quadrinho sobre sua vida em que ele deixa escapar que dava em cima de mulheres quando elas já estavam bem embriagadas. Ele negou que suas histórias do Fritz eram fantasias dele, mas tem quem discorde. Vale citar também que tem um segundo filme, mas ele não tem envolvimento nem do Bakshi e nem do Crumb. Foi algo totalmente original. O Fritz é, na minha opinião, um dos personagens mais podres já feitos. Isso porque a maldade dele é uma maldade muito realista, muito crua. Ele manipula, abusa, violenta, destrói vidas de mulheres ao seu redor e só liga pra prazer, 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 prazer. Seria esse o pior gato fictício da história? Olha, eu acho que sim. Vale lembrar que para fazer esse vídeo eu não só assisti os filmes, como li todas as histórias do Fritz. E me desculpa se você é fã do Crumb, eu só achei tudo de bem mau gosto mesmo. Pra mim, o Bakshi fez foi melhorar e melhorar muito. Eu sou o Zut, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixa um like, compartilha pra me ajudar, se inscreve caso não seja inscrito e a gente se vê. Até a próxima.